Eu vou então abrir aqui o GeoGebra e eu vou construir um segmento. Então, clico aqui na ferramenta Segmento, clico aqui um ponto A e um ponto B. Construir um segmento A, certo? Agora eu vou construir dois controles deslizantes, um para um ângulo alfa e outro para um ângulo beta. Então, clico aqui em controle deslizante e vou clicar aqui na janela de visualização. Aí abriu a janela e vou clicar em ângulo de 0 a 360 graus e aqui o incremento eu vou colocar 1 grau. Aplicar. Novamente eu clico aqui, clico a 360 graus, crescendo de 1 em 1 grau. Aplicar. Então eu tenho aqui um ângulo alfa e um ângulo beta. Agora, continuando nossa construção, eu vou construir então agora dois ângulos, certo? Vou construir dois ângulos com a ferramenta ângulo com amplitude fixa. Aqui, ó, cliquei aqui neste ícone, ângulo com amplitude fixa, e fala, selecione um ponto, um vértice e uma amplitude para o ângulo. Então, um ponto que não é o vértice é o B. O ponto que é o vértice é A. E qual é o ângulo? O ângulo aqui, ao invés de deixar 45 graus, eu apago. Clico aqui e seleciono o ângulo alfa, que é o nome do meu controle deslizante. No sentido horário ou anti-horário? No sentido anti-horário. Clico OK e aí apareceu ali, ó, um ângulo que eu consigo modificar aqui o tamanho dele, tá vendo? Ó, modifico o tamanho dele. Vou fazer a mesma coisa agora para o ângulo beta. Clico na ferramenta ângulo com amplitude fixa, clico no ponto A, no vértice B, e aqui eu coloco o ângulo, o nome do ângulo, que é o controle deslizante beta. Ok? Só que aqui no sentido horário, certo? Clico OK. Então agora eu consigo também, do ESC, mover tal. Ok, então eu consegui definir dois ângulos na base do meu triângulo. Agora eu vou traçar duas retas. Então clico na reta, clico em quem? Só lembrar, o ângulo alfa tem a reta que passaria em A e em B'. Então clico na reta, passando em A e em B'. Passando em B em A'. Agora eu vou marcar a intersecção. Ponto de intersecção dos dois objetos. Clico aqui, então eu tenho um ponto C. Ok, então eu tenho o ponto A, B e C. Vou clicar na ferramenta polígono e vou construir um polígono por A, por B, por C e clicando em A novamente. Teclo ESC. Vou fazer o seguinte. Segmento A' eu vou ocultar. Não, não vou ocultar não. Vou deixar a linha B'. Eu vou ocultar o ponto A', o ponto B', vou ocultar as retas aqui, ok? Agora é o seguinte, apareceram aqui, ó. Não sei se você notou. Aqui o nome dos ângulos e as medidas. Eu vou clicar então nesses ângulos e vou acessar propriedades, ok? Acessando propriedades, eu vou lá no básico. Vou aqui, ó, exibir o rótulo. Eu quero que exiba o rótulo, mas só o valor, certo? Então, nesse ângulo aqui também, só o valor. Ok? Fecho. Agora, o que eu tenho aqui? Eu vou tirar o rótulo dos segmentos. Do A, do B' e do C'. Vou clicar com o botão direito e vou pedir para não exibir o rótulo. Ok? Agora eu tenho o seguinte, ó, ponho a legenda do A aqui, do B aqui, e eu consigo fazer o seguinte, ó, modificar os ângulos, ó. Eu consigo montar o triângulo que eu queira, certo? E aí eu consigo controlar a base também. Né? Aí se eu clicar aqui e exibir malha, eu consigo fazer o seguinte, se eu colocar o ponto aqui, ó, dá 4 unidades de base, e eu consigo colocar o ângulo como eu queira. Ó, este ângulo aqui e aqui. Então essa é uma forma de construir triângulos, escolhendo a medida da base e escolhendo os ângulos que estão adjacentes a essa base. Vou construir uma ferramenta que vai retornar um triângulo, né, e os ângulos. Então, o que eu faço? Ó, quem que eu quero como resultado final? Eu quero o polígono, eu quero, seguro ponto, essa medida e essa medida. Eu quero que o resultado final seja isso, certo? E eu quero também o ponto C. Clico aqui no ponto C. Okay? Então, eu vou lá. Ferramentas, criar uma nova ferramenta. Apareceu aqui, ó, polígono, os ângulos e o ponto C. Quais são os objetos iniciais? O ponto A, o ponto B e os dois ângulos, certo? Qual vai ser o nome da ferramenta? Vai ser triângulo, dada a base e dois ângulos.
certo? Dois ângulos. Aí, então, muito grande o comando aqui, né? Então, eu vou colocar só triângulo, ângulos, o comando. E aqui na ajuda, eu vou colocar clique em dois pontos e entre com duas medidas de ângulos. Ok? Se tivesse um ícone, eu colocaria aqui. Concluído. Nova ferramenta criada com sucesso. Ok, então é o seguinte, ó, tá aqui a ferramenta. Se eu clicar nela, aparece aqui, ó, a ajuda que eu acabei de digitar. Clique em dois pontos e entre com duas medidas de ângulos. Ok, então eu vou clicar num ponto aqui e num ponto aqui. Qual os ângulos que eu quero? Eu quero um ângulo de 30 graus, ok, e o outro ângulo de 60 graus. Ok, está construído o meu triângulo. Olha lá que legal, né? Então, essa ferramenta aparece o triângulo com as medidas, certo? E aí eu posso usar isso aqui para ilustrar a prova, caso eu queira, né? Otimiza a minha vida, né? Ah, eu quero um triângulo com 90 graus. Então, clico na ferramenta, clico num ângulo aqui, num ponto aqui, no outro ponto aqui. Eu quero 90 graus, ok? E eu quero 25 graus, ok? Tá lá, um triângulo com 90 graus, aqui, né? Ó. Então, arrasta a legenda aqui. Perfeito. Então, essa é uma forma de construir uma ferramenta ou construir polígonos, construir triângulos usando medida escolhida para os seus ângulos da base.